Podcasts. Caro ouvinte, quem fala é Luciana Vendramini. E estamos começando mais um episódio do podcast Retrogosto. Aqui vamos falar da mente humana, saúde mental, saúde emocional, saúde em geral. Vamos olhar também para o nosso cérebro e tentar entender como é que ele funciona. E vamos acabar com o tabu ao falar de saúde mental. É isso. Sejam muito bem-vindos a essa viagem ao desconhecido, misterioso e fascinante cérebro. Minha convidada de hoje é a doutora Míria de Amorim, idealizadora da medicina Biofal, médica formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, com especialidade em homeopatia, mestre em saúde coletiva pela UFRJ também, pesquisadora voluntária do Ambulatório de Saúde Ambiental e Ocupacional pela UFRJ, presidente do Instituto Biofal, autora dos livros Biofal, uma medicina para um novo tempo, Holismo, Homeopatia e Alquimia, uma sincronicidade para a cura, coautora também dos livros Pontos de Mutação na Saúde e Biofal na Agricultura, recuperação da defesa natural das plantas. Seja muito bem-vinda, doutora Míria. Obrigada, Luciana. Muito feliz de estar aqui no Muito bem-vinda. No seu programa, no seu podcast, e a gente poder Eu agradeço colaborar muito. aí com as informações, trazer um a nossa pouco. carioca, a nossa médica carioca. Já é nossa, porque eu já estou me consultando aqui com ela, gente. Já fiz uma consulta nós estávamos aqui. conversando sobre essa medicina, que é uma medicina biofal. O que é biofal? Então, biofal significam fatores de auto-organização do biocampo. E aí eu estava contando para ela a história, né, um pouco da minha história para vocês entenderem o que é esse biofal, né? Eu, acadêmica de medicina, no terceiro ano da UFRJ, eu tinha, assim, completa aversão à homeopatia. Minha mãe usava esses remedinhos, eu falava, nossa, isso aí não existe, não funciona e tal, aquela coisa do estudante de medicina. E aí eu fui para um congresso de estudantes de medicina em Florianópolis e assisti uma palestra de um médico jovem que tinha feito mestrado em homeopatia, chegando de Londres, do Hospital de Londres. E ele deu uma aula, assim, extraordinária. Te encantou. E aí eu conheci as leis de cura e a energia vital, que a gente tinha uma energia, que ela tinha uma potência de nos curar, que eu nunca tinha ouvido sobre isso. Bom, eu tinha vários problemas de saúde que eu tinha trazido do vestibular, do estresse do vestibular. E aí eu resolvi, falei, bom, fiquei encantada e falei, bom, se isso funcionar... Aí cheguei no Rio, fui procurar o médico, tomei. E o primeiro remedinho que eu tomei, eu fiquei curada de tudo. Sério? E já era dentro da homeopatia? E aí eu comecei a estudar, né? Paralela à Universidade Federal, eu comecei a estudar com os grupos. Era aquela época da Revolução, da ditadura. Uau. E a gente fazia aqueles grupos escondidos, estudávamos, tinha uma magia ali muito linda. E eu tinha os problemas da homeopatia clássica, que nem sempre a gente acerta com a medicação da pessoa. Sim. Porque você precisa escolher do padrão da doença, qual remédio que cobre aquilo. Ia ficando cada vez mais difícil. Por quê? Eu trabalhei alguns anos como homeopata clássica, depois que eu me formei. Porque a complexidade do mundo vinha agravando muitas interferências de medicamentos, de supressões, de remédios, de envenenamentos, os agrotóxicos entrando. Então, eu peguei toda essa fase que foi complicando. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, se a gente tem um campo de energia, que hoje os físicos chamam de biocampo, e que o criador da homeopatia chamava de energia vital, né? Lindo. E o pai da medicina, que é o Hipócrates, chamava de physis hipocrática. Esse campo, ele foi visto por todas as tradições. Maravilhoso. Né? E aí eu falei, bom, e se a gente desse um jeito de descobrir se tinha alguns elementos da natureza que pudessem equilibrar o campo? E não o que sai do campo, mas o próprio campo. Quando você diz o próprio campo, é o nosso
Nossa esse energia. nosso campo energético. Tá. Porque a homeopatia clássica, ela busca tratar o padrão que sai do campo, a doença já Sim. fora. A proposta do Biofal é equilibrar o campo para neutralizar a doença e trazer a medicina preventiva, que é o que interessa, é a gente não adoecer, Sim. é a gente equilibrar nosso mental, nosso emocional, que tem essa proposta dentro ligado, da homeopatia, né? clássica também, mas trazer o indivíduo para o melhor dele mesmo, né? Então, eu comecei estudos com a alquimia, fui procurar lá na alquimia, os remédios que eles falavam, os elementos da natureza. E aí levei 9 anos para encontrar os fatores de auto-organização, comecei a ter resultados incríveis. E aí foram se agregando médicos ao trabalho. Você é uma alquimista, que maravilhosa! E aí eu fui estudando medicina chinesa, porque a complexidade do mundo foi avançando e a gente tinha cada vez que fazer uma leitura mais profunda desse campo. Por isso que nós levamos nesse projeto, eu à frente os primeiros 14 anos, depois os médicos foram chegando e fomos caminhando juntos. Foram 42 anos nesse projeto, que agora está fechado. Tempo, né? Até que a gente conseguisse uma informação dessas assinaturas eletromagnéticas, que são os remédios homeopáticos, que os remédios homeopáticos é a única forma, assim, que é autorizada pela Anvisa de você trabalhar com informação eletromagnética. Incrível. Como então, a gente não sabe disso, não sabe. Né? Então, só que eu não trabalho na lógica da homeopatia clássica. Eu trabalho na lógica de criar um código que os físicos chamam de código quântico holográfico. Quântico holográfico. Porque o nosso biocampo, o nosso campo é holográfico, né? Incrível. Então, a gente trabalha com um código hoje que são 7 doses de um remédio que é aprovado pela Anvisa, que é o Arqueus. Eu estava contando para você, né, Luciana, que esse nome Arqueus, lindo, ele significa o curador interno. Uau. Porque a proposta da medicina Biofal é equilibrar esse biocampo de forma que possa trazer a potência dele. Ele é muito poderoso. Eu por exemplo, quando eu estudei homeopatia clássica, que eu comecei a trabalhar com homeopatia clássica, eu uma vez peguei um menininho que ele estava com uma pneumonia, ele chegou no meu consultório de manhã, eu olhei, fiz uma medicação para ele e mandei radiografar. E à tarde, eu mandei ele voltar para ver. Quando eu botei o estetoscópio no menino, à tarde ele não tinha mais nada. Nossa. E eu falei, ué, meu Deus... Mandei voltar lá pro médico radiografar. O homem disse que eu era louca. Como é que ela tá mandando radiografar uma criança no mesmo dia? É porque ela disse que ele já ficou bom. Gente. Mas como? Quando ele radiografou, ele ficou louco, que não tinha mais nada. Nossa. Então, quando você acerta poder, mesmo, né, com a informação, o campo é muito poderoso. Por isso que os homeopatas são apaixonados. Sim. Só que tem aquela dificuldade de achar o medicamento. E o Biofal... ele chegou a um código de ordem, depois desses 42 anos de estudo, que a gente aplica e tem esse resultado com as pessoas, com todo mundo. Porque a gente estuda, viemos trabalhando a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, a medicina hipocrática, juntando com todas as leis da homeopatia clássica com a física quântica. Uau, então, foi um trabalho... Que lindo! Os médicos, quando fazem o curso de formação lá no Instituto Biofal, eles têm todas as tradições trabalhadas e a física quântica em paralelo. Existe esse Instituto Biofal? Sim, o meu instituto que eu criei. É seu instituto lá no Rio? Eu sou presidente, e nós temos uma equipe médica comigo, que são professores, e nós damos aulas e nós temos jornadas científicas todo ano. Esse ano nós vamos ter uma jornada também científica. Lindo. Que convido aí os médicos a conhecerem essa medicina. Nossa, eu acredito tanto nisso. E é uma medicina, né, que eu estava te explicando, Lu, que ela trabalha tanto em quadros crônicos. A gente hoje tem uma linha muito forte na psiquiatria, por exemplo. Tem muitos psiquiatras trabalhando. Porque ela corrige processos mentais, crises. O remédio, a alopatia é muito forte, né? Te deixa um pouco lesada, te deixa com sequelas. Imagina trabalhar na psiquiatria com a Biofal.
Deve ser uma coisa incrível. Então, a gente hoje tem uma abordagem muito ampla em síndrome do pânico, em distúrbios de comportamento, em depressões, processos de distúrbios de atenção. A gente tem visto muito, assim, recuperação das crianças. E tudo Quadros natural. demenciais da velhice, a gente ajuda muito. Doenças autoimunes graves. Então, você tem vários especialistas, porque como a gente está trabalhando no campo, Luciana, Sim. às vezes a pessoa fala, a gente acaba de dar uma palestra dessa, as pessoas ficam, eu tenho essa tal doença, isso cura. Já faz consulta. Eu tenho essa tal doença, isso cura. A gente não tem o foco na doença. Que interessante. O foco é na saúde, é no campo. Todo. Então, quando a gente passa essa informação para o campo, primeiro que a pessoa percebe é uma melhora do mental, assim, nossa, voltei a ser quem eu era. Uau. É uma sensação assim, voltei à minha potência. Que lindo isso. Essa semana a gente teve um caso lindo de uma médica do grupo que contou no nosso grupo, que a gente tem um grupo de WhatsApp que discute caso clínico noite e dia ali, né? E ela colocou o caso de um senhorzinho de 90 anos que entrou num delírio de achar que a mulher estava traindo ele com um psiquiatra, um médico. Então ele infernizou a família toda, estava todo mundo assim, isso é o quê, esse consternado. Delírio? É um quadro de demência, né? Ele saiu do prumo. Da realidade. E aí a médica fez as 7 dosezinhas para ele à noite. Que a pessoa toma de 1 em 1 minuto, em 6 minutos a pessoa toma os 7 remedinhos. Ele tem esse ritual. Tem um ritualzinho que você faz, que o médico ensina. No dia seguinte de manhã, ele acordou, chamou a esposa e pediu perdão a ela. Não, ele tinha consciência. Ele tinha voltado à consciência. Ele falou, minha mulher, me desculpe, que eu não estava bem. Nossa. É de uma velocidade a resposta muito do rápido, campo. né? O nosso corpo é muito poderoso. É muito lindo, Lu. Você vê também na pediatria, a gente resgatando as crianças. Porque na universidade, eu fui fazer o mestrado com esse trabalho na área de envenenamento, de toxicologia. Por quê? Envenenamento pessoas? Na área de envenenamento, assim, de pessoas envenenadas por mercúrio, por chumbo, por agrotóxico, né? Nossa, que é muito, né? Porque na área, o biofal, ele joga os venenos para fora, né? E é uma área dentro da universidade onde não há contestação. Os pacientes no ambulatório de toxicologia são pacientes incuráveis, estão lá há anos, são pacientes que não respondem a nenhum remédio. Eu comecei a trabalhar com esses grupos, né? E os pacientes recuperam a saúde. Incrível. Então, eu fui para a área de envenenamento. Às vezes as pessoas pensam que o biofal trabalha só com envenenamento, mas não é. Ele é mais conhecido por... Ele também põe os venenos para fora. Entendi. Então, a gente é chamado para tudo, né? Então, a gente trabalha com dengue, com febre amarela, com covid, com demência, porque é o campo, você compreende? Eu amei isso. É o que está acontecendo e que você tem que equilibrar. Exato. Se o que está acontecendo é uma dengue... Exato. Aí o médico é ensinado a como trabalhar quadros agudos e quadros crônicos. Certo. Pacientes graves, nós temos uma publicação no Jornal Europeu de Câncer, em 2011, que a pesquisadora fez pesquisa. Nós temos muitos anos de pesquisa básica na Faculdade de Medicina de Marília, e ela mostrou que ratos responderam com tumor de Ehrlich a um câncer que nunca teve resposta com nenhuma quimioterapia. Gente! E eles publicaram, a gente tem essa publicação, e hoje a gente está tendo resultados muito bons com pacientes fora de protocolo, pacientes com quimioterapia. Tanto nisso. A gente vai ajudando. Ir para esse alternativo que é tão poderoso, que é a nossa conexão com o nosso real corpo, né? Essa potência energética, né? Então, assim, é uma visão da gente poder estar abrindo, né? Porque foi um estudo que há alguns anos eu mantive muito fechado, porque nós estávamos construindo um código que a gente tinha consciência que tinha muitos bons resultados, mas não estava pronto. Certo. Agora, de verdade, o trabalho, a gente está com toda a dinâmica pronta, o código está... Então, a gente está conseguindo ter respostas em doenças bem graves. E hoje a gente só tem doença grave, infelizmente. Hoje adoeceu, o mundo adoeceu, né? Tá todo mundo doente mesmo. A quantidade a demanda. E eu costumo dizer uma coisa muito incrível assim, para os pacientes, que dentro da perspectiva da homeopatia, o paciente que vai procurar o nosso consultório homeopático, porque os médicos
ficam nesse lugar contra-hegemônico, né? Então, o paciente já rodou todos os médicos. A gente só pega coisas muito complicadas. E é incrível como a gente deixa pro final, né? Tipo, não deu nada, deu certo. É impressionante aquele paciente que vem cheio de medicação, com 3 antidepressivos, com remédios, não dorme, a obesidade, a compulsão. Gente, como melhora? Você equilibra o teu campo, o teu peso estabiliza, sai da compulsão, sai da ansiedade, né? Porque quando a informação entra correta, ela, na realidade, realinha você aos campos universais. Isso é previsto pelos físicos na termodinâmica. Né? Incrível. O William Prigodini, que é um grande físico, ele fala que a gente tem que manter a nossa energia dentro dos domínios universais. Se a gente sai fora, a gente deixa de ser governado pelos domínios universais e passa a ser governado pelo nosso próprio sistema. Acredito. E aí, cada vez você vai perdendo mais energia, porque você está cada vez sendo governado pelo caos. Pelo caos. E é exatamente o que a gente está vendo hoje. Exatamente. As pessoas, o que as pessoas dizem quando vão para o nosso consultório? Doutor, eu estou perdida. Exatamente. É a primeira coisa. Eu estou ansiosa e estou perdida, não vejo mais sentido na minha vida. Eu sei que tem uma vida e eu tô fora da festa do céu. Ai, que lindo isso! Essa é uma metáfora linda de usar. Muito eu trabalho muito com essa metáfora, assim. A pessoa sente no coração que ela já experimentou um lugar de muita harmonia, de muito amor, de muito sentido. Eu estou nesse planeta, eu vim das estrelas para fazer algo, meu dom. E, de repente, ela se perde. Ela desvia. Sim. E a medicina não cuida disso, não cuida de onde a confusão começa. Nossa. Porque a confusão começa no nosso campo eletromagnético. Incrível isso. E se o nosso planeta, parem para pensar, e se o nosso planeta também está sendo bombardeado pelas explosões solares, pelas radiações, pelas guerras atômicas, por tudo que está se fazendo pela poluição. Sim. O campo eletromagnético planetário está muito afetado. Muito, está dodóizinho também. E isso tem uma repercussão direta no campo de cada um. Né? Eu acredito nisso, doutora. Acredito então, mesmo. gente, por que a pessoa que vai para dentro de uma floresta amazônica, num lugar muito natureza, ela não recupera muito a saúde dela? Nossa, se conecta com o poder da natureza. Na realidade, o Biofal, ele faz isso. É um código, como se você tivesse entrado na floresta amazônica. Incrível. Então, o teu campo recebe aquela informação e vai para essa harmonia da floresta. E quando ele vai para essa harmonia, ele se conecta com as leis universais e ele vai fazer os processos naturais de cura. Por isso que os indígenas são tão sábios, Exatamente. Né? Você não vê um indígena assim, o povo originário com depressão, né? Claro que agora eles estão sofrendo muito, tudo um absurdo que está acontecendo, mas eles vivem a vida, né? Eles têm um outro sentido, tem outro de sentido. Conexão com a natureza. A gente que está desorganizadíssimo adoeceu, né? O planeta adoeceu mesmo. Os seres humanos desse planeta adoeceu. E agora, depois da pandemia, é uma doença generalizada, que é mental, espiritual, emocional, físico. A gente está perdido, é o que a paciente disse, estamos perdidos, né? E no fundo é assim, a nossa experiência... a minha experiência de 43 anos clinicando, né, todo dia escutando histórias, porque o homeopata tira a história de vida das pessoas, né, o sofrimento. Maravilhoso. No fundo, a nossa experiência, quando a gente informa o campo da pessoa e a pessoa volta, você pode ter certeza que o ser humano é puro amor. Tenho certeza disso. Ele volta para o amor. E ele enxerga a crueldade dele, a loucura dele, e ele vai voltando. Tão espiritual assim? Porque tá tudo ligado. Que incrível, eu não tem como nisso. a pessoa se curar se ela não cura a sua vida. Ela tem que se dar conta da loucura dela, e isso é feito de uma forma muito suave.
Porque quando o campo está bem orientado, ele vai trazendo para você exatamente as coisas que você não enxerga e que você precisa ver. E não enxergamos Olha, mesmo. é incrível. A Fica pessoa às cega. vezes é malvada, mas ela não enxerga a maldade dela. Ela justifica a maldade dela. Exato. E fica A minha justificando, maldade né? é justificada por isso, por isso, por isso. Quando Reativo, ela né? toma um código de ordem, ela olha aquilo e fala, não, tem alguma coisa errada aqui. Não vou mais fazer essa escolha. Não quero mais esse caminho. Não quero mais a droga. Uma Nossa, o que a gente escolha. tem recuperado de adictos de droga. Ah, sim, Sim. drogas mesmo. Ai, casos lindíssimos, assim. As pessoas se equilibram e olham a droga e falam... E é incrível como a pessoa não tem vontade mesmo, sabe? Mexe na a compulsão da comida também, Nossa, né? que hoje a O gente desejo vive de muito. doce excessivo. A Nossa, pessoa eu para tenho. com aquilo. Meu Deus, A pessoa olha e fala, eu não, tenho desejo hoje de eu doce. quero comer isso. Eu não preciso. Eu escolho o que eu vou comer. Você não precisa de mais nada. Você precisa só de ser o amor que você é, sabe? O que você estava me falando ali, a gente, antes de entrar aqui no estúdio, como é que chama? Alguma coisa cristínica? Como é que você... É que eu estava falando para você que eu faço um trabalho no meu Instagram. Há 2 anos e meio eu venho com um grupo enorme lá e a gente vem trabalhando o Curso em Milagres, que é uma Isso. canalização crística. Crística, Que é eu uma amei. história linda, o Curso em Milagres, que foi de uma judia que ela estava com câncer e ela ouviu uma voz interna dizer para ela, senta, que você vai escrever uma mensagem que eu vou passar para o mundo. E ela tinha um estúdio com outras pessoas. Que E ela época falou, isso? gente, isso foi início da década de 70. Uhum. E ela escreveu, são 365 exercícios, é uma bíblia. O livro ficou uma Nossa. bíblia. E ele ficou 20 anos em litígio, porque essa moça faleceu, e ficaram brigando pelos direitos autorais do livro. Nossa. Eu tinha as primeiras apostilas de 1970, eu estudo há muitos anos o Curso em Milagres, me ajudou muito na minha vida. E ele dá frases que a gente fala durante o dia, com textos que você vê que é ele mesmo que fala. amo. É lindo o trabalho. Ele, você diz, o criador, O criador. E ele é estudado no mundo todo. Tem grupos no mundo todo que leem esse livro. Chama Um Curso em Milagres. E existe esse livro. Inner Peace Foundation. E Você consegue achar esse livro. E eu, nesse trabalho no Instagram, eu coloco também o sopro sufi. Ai, quando você falou que do são sufismo, eu sopros falei... dos antigos sufis. Né? Explica só um cadinho. Por exemplo, tem um sopro que eu amo, que é Yah Raman. Raman é o sol do amor. Então você respira. Então você tem o sol do amor, você tem a lua do amor. É o Raman e a Rain. E você tem sopros assim, Yabadi, o milagre inesperado. Então as pessoas respiram Badi. Badi. Eu vou ensinando as pessoas a estarem nessas que são frequências de energia. Sim, eu acredito demais que o nisso. sopro do Espírito Santo, que é um sopro cósmico, te traz aquela informação. Então, convido as pessoas também para participar do Instagram, porque lá tem um feed enorme, as pessoas só clicam lá e vão assistir o que elas quiserem. Eu sou a primeira. Eu vou chegar em casa hoje, mas eu vou assim. Essa é uma linha de trabalho, né? Agora, o sufi, ele é uma filosofia? Ou é uma filosofia É uma filosofia de vida? antiga. Os sufis trouxeram os sopros, trouxeram as danças sufis e trouxeram o estudo do Enneagrama. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Que são os 9 tipos de personalidades que existem, que nos ajudam muito nos diagnósticos também. Acho que a psicologia ela precisa se apropriar do Enneagrama, porque de verdade nos ajuda a ver qual o sofrimento, a crença que a pessoa leva na vida, que não é ela. A nossa personalidade não somos nós, de verdade. Exato. Né? Parece que a vida vai te trazendo uma personalidade que você fala, não era assim. Chega um momento da tua vida que você fala, eu não sou isso. Não sou assim com meus 10 anos, meus 15 anos, eu não era assim, né? Exatamente. E eu conheci um pouco do sufi no teatro. Né? O diretor que eu estava estudando, ele trouxe esse estudo. Então, como tem muitos anos isso, muita coisa eu já não lembro. E eu fiquei muito fascinada com aquelas danças que ficam rodando. Parece um mantra. E é uma coisa assim tão linda de ver.
E aí, quando você falou que trabalha também Eles com trabalham com a sopros, respiração, com esses sopros. não conhecia isso, Eles tinham um sopros conhecimento assim. muito profundo. E no seu Instagram tem esse exercício também? Sim, eu coloco toda segunda e toda sexta. Hoje, por exemplo, à noite eu vou colocar o novo. Então você fala do milagre, como é que é? Um curso em milagres. Um curso em milagres é uma coisa. Que é uma coisa, que é uma frase com um texto que o Cristo deixou, né, fez essa transcrição através dessa judia. E o cristínico, não. Ai, meu Deus, como é que fala a palavra, doutora? Cristínico? É cristínico, né? É crístico. Crístico. É uma conexão crística. Aí é outra coisa dessa do milagre. São duas coisas diferentes. Duas coisas. Aí eu falo um pouco da minha experiência ali. Tá. Né? E depois eu dou o sopro sufi para as pessoas, junto com aquela frase, as pessoas se trabalharem. E o retorno das pessoas é muito bom. As pessoas de verdade. Eu sinto que nós nos desconectamos do Criador, do grande Criador e da nossa energia vital. Eu sinto isso, assim, na minha ignorância toda é um feeling. Eu falo, gente, a gente se desconectou do poder divino e que está em nós também, né? Então, você me falando isso é, assim, uma cartilha de bênção, né? Para você se tratar no remédio homeopático. E se conectar. Com o que a gente chama do seu self quântico, o seu eu superior, que é o Cristo dentro de você, a sua energia divina em você. E, na realidade, quando a gente estuda, eu estudei todas as tradições, de onde começa a doença, por que a pessoa adoece, as rupturas na infância da psicologia, a gente estudou muito, 42 anos estudamos muito. Entra a psicologia junto. Entra tudo bate. No fundo, todo mundo fala a mesma coisa. E aí, o que a psicologia, por exemplo, fala? Que a gente, quando está no ventre da mãe, o feto, ele tem uma conexão, ele sente essa conexão total com um grande amor universal. Ai, que lindo isso. Em algum momento, desde a gestação até os 6 anos de idade, todo mundo vai ter que passar pelo que a psicologia chama ruptura na infância. Acontece alguma coisa com o pai ou com a mãe, ou perdeu o pai, a mãe, morreu, não sei quem, uma confusão, que a criança vai entender, acreditar que ela perdeu essa conexão. Não importa a idade. Em algum momento, alguns dentro do ventre da mãe já acontece. No ventre da Às vezes a mãe sofre um trauma muito grande, morre a mãe da mãe, a avó, e aí a criança lá no ventre sofre a ruptura. Sim, isso está provado. Então, assim, outros na hora que nasce, que tem um trauma no nascimento, outros um pouquinho depois, e assim vai. Até 6 anos de idade. Isso cria um trauma para a criança. Isso cria um trauma, a criança... Ela vai entender assim. Aí você tem 2 eixos, né? Tem um tipo de criança que vai entender, um grupo que vai entender. Eu perdi esse amor, essa conexão deve ter sido por culpa minha. Nossa, já se Eu culpa, que não tenho né? valor. Eu que fiz alguma coisa errada. Meu porque não é Deus. possível que ele tenha me deixado. Entendeu? E o outro grupo vai pensar assim, meu Deus... Eu perdi isso porque o mundo fez isso comigo. O mundo fez eu perder isso. Nossa. Então, ele parte para a luta. Ele é os que se vitimizam ou os que lutam contra o mundo. Que fantástico. Então, criam a personalidade. E nós precisamos passar, aqui na 3ª dimensão, a gente precisa passar pela ruptura para criar a personalidade. Sim. Criar esse script. É uma opção de historinhas que a gente cria. Sim. E só mais tarde, quem se trabalha, quem vai para o autoconhecimento e tal, que vai começar a sacar que ele não é essa historinha. E quando você fala o autoconhecimento, não é só uma psicanálise, né? Não, porque é a psicanálise trabalho é interior. lento, Você né? às vezes vê pessoas muito simples, essas sábias do Ai, interior, tem tanto. que olham, que você fala da onde? Ela é incrível, elas pela sabedoria inata Incrível. do contato que elas vão aprendendo a fazer com esse ser divino, interno, elas vão para um lugar de sabedoria, né? Hoje a gente está pensando muito no resgate dessas tradições, né? E
tudo é muito rico, né? Eu acho que a humanidade agora vai ter que trabalhar de encontrar suas riquezas novamente. Não é? Né? Porque a gente está perdidinho. Está muito perdido, jogou muita coisa boa fora. Nossa, desconectamos do divino, da natureza, dessa energia, nossa energia do campo eletromagnético que você fala. E eu vi no seu trabalho é fantástico, é longo, a gente vai ter que ter aqui um masterclass. Tem que estudar muito, entrar, conhecer. Eu achei interessante a parte da agricultura. Sim. Eu falei, você também foi para a agricultura. Porque a gente começou a usar o Biofal nas plantas, eles tinham respostas fantásticas. Que a gente come muito agrotóxico. Aí no mestrado eu coloquei, fiz canteiros experimentais no mestrado, mostrei no FRJ a resposta. E aí uma pesquisadora da Federal de Uberlândia, Marli Ranal, fez 4 anos de pesquisa lá, fez um livro incrível, mostrando que de verdade tem uma atuação. Tem trabalhos na Faculdade do Porto também. Tem várias faculdades já fazendo pesquisas conosco já. Então é a Biofal na agricultura. E nós trabalhamos com a veterinária também, que os médicos veterinários também cuidam dos animais. Nossa, através da oncologia está incrível, porque os animais, em geral, não usam quimioterapia. Porque a gente ajuda muito o paciente que faz quimioterapia, mudam muito os prognósticos e tal, mas aí está fazendo quimioterapia. Sim. E tem que fazer, porque é protocolo, né? Sim. Então, a gente tem ajudado muitas pessoas fora de protocolo também, que já não tem mais jeito, e a gente dá uma melhora incrível aos pacientes. E na veterinária, como a maioria não faz químio, a gente vê como o Biofal ajuda quem tem câncer. Nossa, que fascinante. Os animais melhoram muito. E nós temos aí a pesquisa comprovando isso, publicada no Jornal Europeu. Então, não é história, é sério. Eu fiquei fascinada, porque cada vez mais eu leio notícias. Nós consumimos muito agrotóxico. No tomate tem 70% de agrotóxico. A gente está se contaminando o tempo todo. Aí eu leio no seu trabalho que você também colocou a Biofal na agricultura. Isso é muito fascinante. O trabalho tá e isso quer dizer que os agropecuaristas do Brasil podem usar esse método? Sabe por que não pode? Porque a gente ainda não conseguiu registro, porque não tem registro para remédio homeopático. Então, a gente tem que entrar quase com registro de agrotóxico. Nós não somos agrotóxicos. Exatamente. Então, a parte burocrática está barrando. A gente está precisando de ajuda para, de verdade, ter acesso, mostrar, porque já tem pesquisa em universidade, então qual o problema de aprovar, né? Está ali uma coisa que não faz mal, que mostrou que é bacana, que melhora o gosto dos alimentos, melhora o tamanho, os tomates ficam grandes, ficam bonitos. Gente, é tanta história. E como que é isso na agricultura? É através a gente aplica de um borrifa. Borrifa, digamos, um medicamento. Você põe os globinhos ou o líquido da homeopatia na água e borrifa na plantação. Gente! Então, parece que a gente agora tem que fazer com algum composto junto para poder passar nas aprovações. Meu Deus, aprovem isso, pelo amor de Deus. Estamos todos contaminados. A parte burocrática no Brasil é bem complicada. Eu acho que pela falta de cultura, escolas, tudo isso, né? Tudo fica muito lento, fica lá atrás. Como você disse, ninguém mais está enxergando nada. Então, a gente, é o que eu falo, o trabalho teve uma força muito grande na área médica, né? Na área da veterinária e na agricultura. A gente fez as pesquisas que tínhamos que fazer, mas a gente precisa de colaboradores, porque não há pernas para dar conta. É muita coisa. De muita gente doente, a gente dá conta de epidemias de Covid, é uma demanda muito grande. Então, assim, a estrutura toda está pronta. Agora precisam chegar os cientistas para olhar. E validar. Ver o que a gente está vendo. Ver o que é isso, o que é essa informação. E o que levar a medicina e levar a ciência para a era da informação. Porque todas as disciplinas já foram. Eu estava falando isso para você, Luciana. Que tudo está... A medicina não foi para a era da informação. A informação é uma medicina biofísica. E a informação tem uma velocidade muito maior do que a química. Vai pela velocidade da luz. A química vai por 1 centímetro por segundo. E a informação biofísica, ela entra no campo, ela é veloz. Né? Nossa. Então, nos cursos eu mostro aos médicos que você já tem cientistas da nova biologia que mostram, que provam que a gente tem mecanismos celulares que leem informação eletromagnética. Todos os eixos estão fechados, estão perfeitos.
e tem uma resistência. Quando eu falo, por exemplo, eu trabalho com homeopatia, com remédio homeopático, as pessoas normalmente já têm uma resistência. Isso mais no Brasil? Isso sempre, né? Porque aqui a gente não tem conhecimento de quase nada, né? Exatamente. Então, o convite é que as pessoas entrem no site do Instituto Biofal, vejam as pesquisas que a gente tem. Lê, procurar se informa. A gente tem uma jornada científica agora em final de abril, 26, 27 de abril, para que os médicos estão convidados a ouvir os casos clínicos que são apresentados, e essa as mesas jornada redondas. é o que? É uma semana de... São 3 dias Tá. e desse ano nós vamos ter a presença do Rubik, que é uma cientista americana, que postulou uma série de trabalhos sobre o biocampo. Nossa, então, que ela foi lindo. convidada, ela está vindo pessoalmente para ver, porque ela postulou tudo sobre o biocampo e ela vai ver o que os médicos fizeram. Incrível. De mexer com o biocampo e ver ele trabalhar, que é fascinante ver ele curar, E né? ela ele equilibrar. Ela tem livros? Não, ela tem trabalhos científicos publicados. O público não tem acesso. Não tem acesso. O único acesso ao livro é aquele que você citou. No meu livro, eu faço referência a ela. Você tem um monte de livros, doutora. E esses livros a gente acha ou vai para o seu Instagram? As pessoas acham lá no site do Instituto, por exemplo, elas conseguem os livros. Eu até acho em e-book elas conseguem. Tá. Okay? Porque eu acho assim, importante a gente abrir a nossa cabeça, porque todo esse ensino, esse estudo que você tem feito, ele é milenar, né? É a mesma coisa. A gente está viciada em entrar numa farmácia, comprar um monte de remédio que deixa a gente mais sequelada do que curada, né? Então, se a gente respeita essa inteligência milenar, né? Vamos conhecer mais. Eu penso assim, porque nós chegamos numa estafa humana, assim, né? Esgotamento. O esgotamento. Nós estamos numa era nesse momento, a tônica é o esgotamento. Total, eu sinto isso na pele, na vida, eu sinto isso no físico. E renovar essa energia é a nossa salvação, né? A gente, por exemplo, na pediatria, você vê às vezes aqueles bebês que chegam, que choram a noite inteira, que os pais não dormem. Nossa, você como eu sei de história o bebê, assim. E o bebê... Gente... Na noite seguinte, os pais ficam loucos. Assim, porque é uma mudança de chave. E ele só está fora do lugar, né? A criança, só conectou, só encaixou. É tão lindo isso, é muito lindo. É um convite de verdade para que os médicos que estão assistindo, principalmente, né? Todos, né? Os pacientes, os médicos. Nós temos também no Instituto Biofal um curso agora para terapeutas, que eu fiz. Que porque muitas pessoas falavam assim, eu quero... Só os médicos que têm direito a conhecer profundamente isso. Eu falei, não, eu vou fazer um curso para profissionais de saúde, para terapeutas e para pessoas que queiram compreender o que é o processo de cura. Eu já quero. Como é que é o campo. Então, esse curso está super disponível lá. Vai entrar agora, daqui acho que 3 semanas está entrando. Eu estou fazendo com a Maristela Barenco, que é uma psicóloga, uma grande estudiosa da Federal Fluminense, com pós-doutor. E ela traz um trabalho, ela vem trabalhando comigo há vários anos. Nós fizemos uma dupla muito linda, acho que o pessoal vai aproveitar muito, para as pessoas de verdade entenderem que mundo é esse do biocampo. Pois é, tão maravilhoso. Por que ele cura? Como que a gente adoece? Como acontece? Tudo isso eu explico assim, para que as pessoas não fiquem com essa sensação que só os médicos possam ter acesso ao te ouvir falar é né? uma delícia, é maravilhoso. Parece que assim a vida está se enchendo de bênçãos, porque você traz coisa muito especial uma esperança mesmo, assim, vital. É uma coisa muito especial mesmo, sonho. E é tão milenar, né? Então a gente... E quando você fala dos terapeutas, são só os profissionais de terapia ou pode ser uma pessoa assim como eu? Pode ser uma pessoa interessada em entender mais profundamente. Eu deixo todos os trabalhos científicos que os médicos têm acesso, as pessoas vão ter. Quem quer aprofundar da física quântica, das tradições. Eu amo. Então, vocês vão ter... Né, porque as pessoas ficavam muito tristes, assim, dos médicos terem todo o conhecimento e as outras pessoas não terem. Né? Então, só os médicos estão capacitados a prescrever, porque a gente de verdade lida com doenças muito graves, quadros agudos, não tem como uma pessoa que não seja médico operar com biofal, porque a gente entra pesado nas doenças agudas, inclusive. Mas hoje, qualquer pessoa que
queira de verdade compreender o que é o adoecer e o curar, e o que é esse campo maravilhoso, que é o campo que o Hipócrates falava, então, da Físis, gente, que ele falava, tudo vem desse campo. Olha. O céu, a terra, as estrelas, os próprios deuses vêm desse campo. É o campo de vida, é o campo universal. Só que o nosso é um pequeno hologramazinho, né? É bonito. Nós temos o nosso campo, campo planetário, campo universal. Eles estão interligados. Que lindo. São holográficos e interligados. E você vê como é natural, como é bonito quando você fala. Você fala, é óbvio. Eu sou apaixonada, né, Lu? Tu me deixa aqui falando, eu falo 2 dias sem parar. Sou uma aula. Isso para mim é uma aula. E é uma informação que nós precisamos estar atentos, né? Porque não dá mais para a gente se contaminar, né, de tudo quanto é coisa, dos alopatas, né, os remédios alopatas, que eu sei, resolve na hora, mas ele te traz tantas sequelas, e parece que o Brasil é um dos campeões de compras em farmácia. Exatamente. Isso é um perigo. Nós estamos muito... Se automedicar. E eu queria deixar uma mensagem também aqui para as pessoas que estão ouvindo, assim, as pessoas que estão doentes, que tem muita gente doente, que eu sei que tem. Eu tive um professor na universidade que marcou a minha vida, na UFRJ. Ali eu entrei na universidade em 74. Mais ou menos em 76 ele me disse isso. Prestem bem atenção no que eu vou falar, ele disse na aula. Não existe doença incurável, existe uma medicina ruim. Fantástico. Esse cara talvez tenha sido o homem que tenha me posto nesse caminho. Eu acreditei no que ele falou. E eu estou dizendo aqui para vocês acreditarem nisso. O nosso campo, quando ele é reorganizado, ele é de uma potência. Você vê doenças graves voltando, as pessoas voltando, é a coisa mais linda. Então, hoje as pessoas recebem diagnósticos muito duros, como se elas não tivessem mais jeito para nada. Horrível. Largam as pessoas, assim, agora não tem mais nada para fazer, né? E tem para fazer. E mesmo que a gente pegue um paciente terminal, eu uma vez peguei uma paciente minha, que ela falou, doutora Miriam, o meu pai está num quarto de CTI, morrendo de câncer, ele está com tanto medo, ele grita com medo de morrer. A senhora não tem nada para ajudar? Ele não era meu paciente. Eu falei, tenho sim, vou fazer um biofal para ele. E aí, ela, dias depois, acho que uns 20 dias depois, ela me liga e fala assim, doutora Miriam, eu estou ligando para lhe agradecer, porque o meu pai, é incrível, ele tomou o remédio, ele perdeu o medo totalmente. Nossa. Ele mandou botar uma poltrona no quarto de hospital e chamou todos os inimigos dele para conversar. Gente. As pessoas entravam, ficavam lá 1 hora, saíam com o rosto choroso. Ele refez todos os documentos, olhou as coisas da família que ele precisava ver, documentação de casa, passou coisa para nome do sei quê, fez testamento, chamou os amigos, se reconciliou com o mundo e morreu em paz. Olha que incrível. Porque entendem, a questão não é viver, a questão é viver. É ser o amor que a gente é. Sim. É ser a luz que a gente é saber viver ter paz, e saber morrer. Exatamente. Poder morrer. A gente vai morrer como mesmo. Como morre um anjo, sabe? Você ir para essa luz que a pessoa é. Então, assim, porque as pessoas hoje querem viver. Vivem com aqueles exames, faz exame de noite para não resolver nada. Parece umas almas penadas. Exatamente. Que não tem mais qualidade de vida. Aí quer viver mais pra quê? Pra ficar mais 10 anos correndo atrás de exame? A gente tem que... Bom, eu quero viver. Quero de verdade me curar. Ser eu mesmo. Ser o amor que eu sou. Curtir minha vida, ouvir minhas músicas, encontrar meus amores, meus lugares lindos. Isso. E se não der, se for a hora, saber que vai inteiro, vai na luz. Isso que você falou, vai na saber alegria, morrer. Vai sem medo, ter coragem de fazer as passagens, porque a morte é uma vida. É sempre vida, não tem nada além da vida. Acha que tem morte? Só tem vida, gente. Que fantástico te ouvir. Só que a gente muda de patamares e tem que ter coragem para ir atravessando. Então, mesmo que uma pessoa seja terminal, eu recomendo que as pessoas procurem. Vocês têm lá no site do Instituto Biofal, vocês têm os médicos do Brasil todo, e muitos médicos em várias cidades, nas capitais praticamente todas, com as farmácias
toda uma rede. E vocês procurem os médicos fazem online, tem de tudo. Maravilhoso. Né? E vocês podem experimentar isso, essa conexão, esse retorno, né? E mudar esse paradigma da verdadeira saúde. Né? Saber morrer. Nunca ouvi isso. Sim. Com tanta sabedoria. Porque as pessoas ficam no medo, ficam numa agonia. Que nem esse paciente que morria de medo. Imagina que angústia ficar com medo. E tantos outros que pensam que vão morrer e se recuperam. Agora mesmo eu estou com um paciente que estava fora de protocolo de câncer, incrível. Um paciente terminal está voltando completamente. Ele falou, doutora, eu estou com medo, estou andando, estou tomando meu banho sozinho. Incrível, andando pela casa. Ele falou, não acredito. Que fantástico. Então, assim, a gente não pode afirmar que um paciente terminal vai voltar. Mas a gente pode afirmar que a pessoa vai encontrar com ela mesma, com o amor que ela é. Que incrível. Isso que é importante. Isso é o primordial. E se a pessoa encontrar isso na última hora da vida dela, está valendo. É importante que a gente encontre. O melhor que a gente possa encontrar agora. Exatamente. E viver o que a gente tem para viver com uma outra consciência, né? Um outro lugar. Né? E eu falo isso de experiência minha, de minha família, o que esse trabalho deu à minha família. Eu tenho 4 filhos, 7 netos, e assim, a gente vê, nunca toma antibiótico, nunca tem nada, assim, tudo você resolve arrumando a energia. É o cachorro que passa mal, você vai lá, o que o cachorro tem? Gente, cachorro, lá onde eu atendo nos projetos sociais, a gente tem projetos sociais no Brasil todo, né? Eu não sabia disso. Em várias também. cidades, assim, o Instituto tem lá no Rio de Janeiro, atende pessoas que de verdade não têm condição de fazer o tratamento. Ah, vocês têm Tem isso? projetos sociais em comunidades. Eu trabalho lá no Matutu, em Minas Gerais, que é uma APA. Trabalho há 17 anos lá, a gente atende, sobe com um grupo de médicos, atendemos cerca de 100 pessoas. E é incrível você ver a recuperação, sabe, da comunidade. Deve dar uma alegria todo. no coração, né? Você poder ver o resultado, as pessoas melhorando. Mas olha, você trouxe tanto... Eu falo você porque você é uma menina. Ah, menina! Uma menina. Então não tem como falar senhora, gente. Porque você trouxe tantas frases importantes e agora essa, né? Saber morrer. Eu nunca tinha ouvido isso. Dessa forma que fez o meu pensar aqui, recalculou a forma de pensar também, né? Porque é um fato. E esse fato a gente não lida com ele, né? Exatamente. Então, como esse paciente foi lidando, foi se despedindo, foi arrumando para poder... E deixou o medo que estava impregnado nele de terror e angústia para uma coisa bela, Arrumou tudo antes de morrer. Surreal isso, gente. A mulher dele, a filha dele falou, doutora Miriam, é inacreditável o que o meu pai fez. Que coisa fantástica. Ele não ficou mal com ninguém. Resolveu todas as questões dele, todos os amigos que ele tinha tido problema. Chamou todo mundo, falou, meu amigo. E ninguém sabia o que ele falava lá dentro. Os amigos depois, todos foram ao enterro dele, todo mundo ficou muito tocado, né? Da cura de uma pessoa. Sim. Eu não conheço nada mais lindo do que uma cura verdadeira de uma pessoa. Sim, de coração, de verdade. A pessoa voltar para ele mesmo, reconhecer seus erros, arrumar a história, se organizar, sair. Gente, porque quando a gente adoece, a gente fica refém dos 7 pecados capitais. É preguiça, é gula, é raiva, é medo, não é isso? É essa ciranda que não muda nunca. Nossa, é isso mesmo. E quando você se cura, você fala, eu não quero mais isso. Ah, não é. Não, ficar na cama e não ir trabalhar? Não, hoje eu vou trabalhar sim. Eu vou sair, vou trabalhar. Vocês entendem? Então é isso, a diferença é essa. Fantástico. E eu acredito tanto nisso. Eu sempre pensei nisso, mas não sabia. Juro. Que isso tá dentro de todo mundo, né, Lu? Nessa sequência de informações que você deu, mas eu não achei isso em lugar nenhum, né? Porque a gente não tem essa informação. No Brasil ainda é muito lenta a informação para chegar até a gente, né? E isso que você fala, eu acredito piamente. Parece assim que foi um anjo que te mandou aqui para aprender, para levar isso para as pessoas, que é importante. Esse podcast, ele tem essa finalidade de levar informação tanto para um profissional como para uma pessoa leiga.
Porque eu acho que quanto mais informação a gente tiver sobre nós mesmos, nosso corpo, nosso espiritual, que está ligado, né? Tá Sim, muito tá tudo ligado, conectado, gente. Hoje, né? Não tem como você falar, não, eu cuido disso, mas isso eu deixo de lado. E deu problema. sim, E dá problema. Porque eu li uma vez isso na psicologia, que eu também gosto de fuçar em tudo, né? Conecta a sua criança, as pessoas se conecta com a sua criança. Lá na sua criança tem informações dos seus sonhos, o que você queria ser. Eu falei, gente, isso faz muito sentido, porque a gente, criança, a gente não tinha esses medos, a autossabotagem, a tal da crença limitante, exatamente. não é? Então, essa criança, isso é real, não é? Sim. De se conectar com a criança. Sim. Vem uma lição ali, não é? Porque essa criança, ela ficou lá naquela ruptura que eu falei. Exato, quando você falou E isso, quando eu você lembrei. se cura, você resgata aquele lugar onde houve a ruptura. E você compreende que, na realidade, você nunca se separou desse seu grande amor interno. Que lindo A criança isso. tem uma que chama ilusão de separatividade. A gente tem uma ilusão que foi desconectado desse grande amor universal, desse criador dentro de nós, né? E aí tem um momento no processo de cura que a pessoa se dá conta que aquilo foi uma ilusão, que o amor sempre esteve conosco e sempre estará, porque nós somos o amor, né? A gente não tem mais o medo da rejeição. O resgate do amor é tudo que a medicina precisa fazer, né, gente? Porque não Nossa. existe vida sem amor e não existe saúde sem amor. E indo assim para um campo mais espiritual, porque eu estou num momento que eu estou estudando, fazendo uns estudos de teologia e estou muito encantada pela Bíblia, pelos ensinamentos, por aquela palavra, né? E quando Cristo veio ao mundo, veio só para ensinar o amor. E a gente não está aprendendo isso, gente, né? Então, quando você fala do crístico, fala de toda essa, do sopro, sulfi, né? Tá tudo conectado a uma simples coisa que é o amor. E é a uma gente energia. Não se conecta. O problema é que Impressionante. não se coloca o amor assim. O amor é uma energia universal de criação. O mundo da manifesto, ele foi criado, manifestado com uma energia de amor. Eu acredito total. Então, a gente olha a natureza, a gente vê o amor espelhado. Exato. Você vê as aves, a beleza dos peixes, né? Das aves. Gente, o que mais que poderia ter feito aquilo, senão a energia de amor universal? Eu criador, falo, né? O criador é um baita design, porque design, você pega aquela borboleta... Fala como é que ele conseguiu pintar aquela borboleta, aquele linda. Passarinho? Eu fico fascinada, eu fico numa devoção de amor, assim, quando eu vejo uma borboleta. Eu adoro ficar vendo essas coisas. Eu falo, gente, isso é o design absoluto do Criador. É muito lindo. Que a gente tem que entender, né? Que está em nós. Sim. Né? Porque eu ouço muito a coisa da... eu sofri rejeição. Aí eu ouço, né? Muitos amigos... Mas como? Quem te disse isso? Quando criança. E aí fica com essa crença, fica com essa informação cristalizada ali, empatando a sua vida. E, na realidade, quando a pessoa vai para a informação... A pessoa vê que foram historinhas que foram ficando acopladas nela. E quando ela consegue ir além disso, ela encontra o amor que ela é. E aí, minha querida? É plenitude. Só tem um jeito, ser feliz, né? Ser feliz. Fluir. Que a vida vai fluindo. E não é uma coisa... Porque as pessoas querem... Tem uma coisa hoje muito de zona de conforto. Exato. E a vida, a felicidade dá trabalho. Não tem zona de conforto. Então tem um pêndulo, né? Outro dia eu escutei uma pessoa falar sobre isso, achei lindo. Que é de verdade. Todo esse processo que eu criei do Biofal, não pensem que foi fácil. 40 Tem momentos anos. que você passa perrengue, meu Deus, não tinha caminho e não tinha isso escrito em lugar nenhum. Eu me lembro que teve um momento que eu falei, meu Deus, se o senhor não me der a passagem agora, eu vou deixar a medicina, eu vou deixar tudo, porque eu não vou conseguir mais ser homeopata, alopata, nada. Eu vou ter que esquecer a medicina, porque eu já vi tanta coisa que não dá mais para voltar para trás. No dia seguinte eu achei o caminho. Pá! É assim que a gente andava. Você pediu. Então tem momentos muito difíceis na nossa vida, que a gente olha e não tem pegada no deserto.
Real. O pêndulo está lá para o negativo. Mas você tem que entender que, para ele vir para o positivo, ele tem que ir para o negativo. Uhum. E se você ali se mantiver fiel ao teu sonho, não tem como eu não chegar no meu sonho, de ter essa medicina que eu sonhei, que eu sei que ela existe. Aí, de repente, pá, as coisas apareciam. Eu vivi isso tantas vezes. Que maravilha, gente. E não falha. Quando a gente se conecta com essa energia universal, não falha. É a onda que vai. Você, nossa, daqui um pouco ela volta, ela cheia de peixe, cheia de coisa, de vida. Então, as pessoas só querem a onda na praia. Sim. Ela tem que recuar para voltar, recuar para voltar. É o pêndulo da vida. Então, compreender os processos também. E é incrível como tudo dos seus estudos, né? Tá ligado no todo, do espiritual, todo, nos do ritmos físico, universais, do mental. exatamente. Eu nunca vi algo assim tão completo, porque juro. a física fala, né? Você tem que ter frequências, ritmos, fluxos, sincronicidades, ressonâncias. Você tem que... Isso tudo tem que estar no campo. Então, as pessoas só querem uma coisa. Eu quero estar sempre bem, sempre sorrindo. Sim, isso não existe. Tem que chorar. As pessoas não querem mais chorar. Na hora que morre alguém, tem que sentar e chorar muito. Chorei, acabou. Ponto. Então, ser gente, nós precisamos voltar a ser humanos. O humano chora, o humano ri, passa por crises, sai das crises, é vitorioso. E assim a gente vai tomando patamares de nós mesmos, né? Então, é todo um resgate lindo. Que fantástico. Temos que fazer juntos, né? A gente se unir como humanidade novamente, sabe, Lu? E essa evolução, ela também tem uma coisa... solitária, né? De cada um queira buscar. Eu estou buscando, quero que o outro também busque, a gente passa informação, mas tem uma luta do caminhar sozinho, né? Uhum. Eu vejo isso, a gente tem que se informar, não acomoda. Busca informação para ser melhor, evoluir, né? E buscar ajuda. Muita gente, principalmente, eu vou falar aqui da minha experiência como médica. Principalmente os homens se cuidam muito pouco. E buscam muito pouca ajuda. As mulheres buscam muito mais ajuda. Porque eles são mais racionais? Eles ficam muito mais... Você, por exemplo, você vai a qualquer grupo de trabalho de autoconhecimento, de meditação, de qualquer coisa. São 30 mulheres e 2 homens. É nessa proporção. É assim. E a gente se pergunta, será que eles não estão precisando? E por que não vão? Por que procuram muito menos os médicos? Por que procuram muito menos ajuda? Com uma coisa de ter que dar conta. E ficam muito fechados. E não recebe as informações, os fluxos. Então, dando aqui a dica para que as pessoas... Sem dúvida. Comecem a se mexer, busquem ajuda, vão buscar um bom médico, começar a trabalhar o campo energético. Depois, você vai ver que a própria pessoa vai... será que se eu meditar? Aí começa a querer meditar, aí começa já a comprar um livro, e começa... Daqui um pouco ele já... Movimentou, né? Vai abrindo, né? Sai daquele quadradinho do ego, né? Exato. Nossa, que escravidão que é. Fecha a gente num quadradinho bem apertadinho. É bem apertadinho. E, doutora, esse encontro que vai ter em abril, que você falou, ele acontece no Rio só para médicos. Ele acontece para médicos. Tá. Queria que você falasse. Médicos que queiram conhecer o trabalho, vão ser para os médicos do trabalho, que vão apresentar seus casos clínicos, suas mesas redondas e tal. Vai ter essa cientista lá falando 2 horas sobre o biocampo. São 3 dias. Tá, lá no Rio. Sexta, sábado, domingo no Rio. E no Sul da Barra. No seu Instagram tem as informações. Tem no Instagram do Instituto Biofal. Que dá para achar pelo seu Instagram. A gente vai colocar tudo. Biofal, avisar que é Biofal com O. Tem gente que procura com U, é com O. Biofal. É FAO de fatores de auto-organização. Então, é O no final, ok? Nossa, doutora, eu amei tanto. Amei também. Que aula que eu tive hoje. Lindo a gente poder que delícia poder aprender, que delícia poder receber uma pessoa como você, que traz tantos estudos, que não é fácil, né? Medicina é muito complexa e muito vasta. E aí você traz um ensino tão antigo, colocado tudo junto, que é o que eu acredito. Eu te agradeço demais por ter vindo. Vou te acompanhar, sim, nas mídias, nas redes sociais, porque hoje é uma conexão rápida, um facilitador, né? É importante para a gente. E te agradecer muito. Muito obrigada muito também. Obrigada, muito obrigada. Sempre convidar aqui também cientistas que queiram trabalhar experimentar o Biofal,
nas suas pesquisas, já que ele vai ter uma inserção em todas as áreas, né? Sim. A gente trabalhou com leishmaniose, trabalhou com doença de Chagas, trabalhou com envenenamentos, trabalha com... Nossa, tem, assim, a pessoa pode abrir qualquer área que ela queira pesquisar. Fantástico. Cardiologia, né? Todas as áreas. Nossa, Te agradecer muitíssimo. Eu que agradeço, maravilhosa. Já sou sua também fã a em atenção tudo, do admiração. E desejar a todos bons caminhos, né, Bons Lu? caminhos. Bons caminhos. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada gente. a todos. Que episódio delícia de conhecimento, de sabedoria sobre nós, sobre esse ser, cada um. Assistam, que está primoroso. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Obrigada a todos.